Olá, caro ouvinte! Bom, hoje nós vamos falar sobre a Revolução Haitiana. Você sabe alguma coisa sobre a Revolução Haitiana? Não? Pois não se preocupe, nesse podcast você vai aprender. E as pessoas que estão nesse grupo são eu, que é a Sofia, o Matheus Alves, o Matheus Leone, a Bruna Garcia e a Andressa. Bom, eu vou começar falando da Revolução do Atlântico, os fatores que influenciaram o começo da Revolução. Bom, basicamente a Revolução do Atlântico ela se designa como uma onda revolucionária que teve início ali no final do século XVIII, mais ou menos. E é após a Revolução Francesa que teve a ideia inicial, né, a ideia principal, como o Iluminismo. Bom, as ideias iluministas chegaram à colônia principalmente por meio de jovens da super elite ali que iam estudar na Europa. E lá eles entraram em contato com as ideias liberais. Mas também eles faziam contrabando de livros que era proibido na América. Uma influência muito clara da Revolução Francesa pode ser observada também na atual bandeira do Haiti, que é composta pelas cores azul, branca e vermelha, que representam, respectivamente, liberdade, igualdade e fraternidade. E agora, Matheus Leone e Matheus Alves vão falar o que foi as personalidades e como começou, e mais alguns fatores também que influenciaram o começo da Revolução. Bom, os primeiros europeus chegaram ao território do qual o Haiti faz parte atualmente em 1492. Assim, foram os espanhóis os primeiros a colonizar a região nomeada Ilha de Hispaniola. Nesse período, a principal atividade realizada era a mineração aurífera, que se utilizava mão de obra indígena. A prática resultou na dizimação de boa parte dos nativos da região. Em 1697, o lado ocidental da ilha passou para o domínio francês, sob o nome de São Domingos. Os novos colonizadores introduziram a produção de cana-de-açúcar. O empreendimento foi considerado um sucesso, já que o comércio chegou a representar 2/3 de todas as trocas comerciais realizadas pelo Estado francês. Dessa forma, durante o período colonial, a economia local se apoiou no sistema de plantation, que é a estrutura econômica baseada em latifúndios monocultores, cuja produção é voltada para exportação e utilização de mão de obra escrava. Como já foi dito, ao final do século XVIII, os ideais da Revolução Francesa se espalhavam pelo mundo e na colônia francesa não seria diferente. Em 1789, durante o período da Revolução Francesa, denominado Convenção, a escravidão das colônias foi abolida. Tal notícia logo chegou em São Domingos e, assim, a partir de 1791, diversos levantes de escravos pela ilha insurgiram. E esses movimentos, e assim, a partir de 1791, diversos levantes de escravos pela ilha insurgiram. E esses movimentos não possuíam uma organização centralizada, por isso, logo, o caos tomou conta da região. Em 1794, a situação mudou com a chegada de Toussaint Louverture, que assumiu a liderança do processo revolucionário. Bom, quem que era esse tal de Toussaint, você deve estar se perguntando. O Toussaint era o filho de um africano que foi traficado para São Domingos como escravo. Quando ele chegou na ilha, o pai do futuro líder da Revolução Haitiana foi comprado por um dono de escravos que lhe ofereceu alguns privilégios, entre aspas, na condição de escravo, entre os quais o acesso a livros. Dessa maneira, foi possível que seu filho mais velho, Toussaint, fosse alfabetizado por um dos escravos da fazenda. Assim, por apresentar um grau de instrução maior que seus companheiros, Toussaint Louverture assumiu a posição de liderança do processo sem muitas dificuldades assim que se juntou ao movimento revolucionário em 1794. Inspirado pela Revolução Francesa e também por suas leituras de pensadores como Abad Rainal e Júlio César, ele defendia que São Domingos deveria se tornar uma federação ligada à França. Bom, eu vou falar sobre a parte da Andressa, porque eu vi problemas técnicos com o áudio dela, e enfim. Mas, basicamente, o ouvinte, ela vai falar sobre como ocorreu durante, o que aconteceu ali, qual foi o fim da Revolução.
Bom, basicamente os escravos e os negros libertos da região foram fortemente influenciados pelos acontecimentos ali que se passavam durante a Revolução Francesa, mais ou menos. Os ideais ali de igualdade entre os homens que inspirou, né, e tudo isso, eles começaram a lutar para a sua liberdade e os seus direitos. E os escravos lutavam pelo fim do sistema escravista e os negros libertos lutavam pela equiparação, dos direitos entre brancos e negros. Bem, e com a rebelião ali acontecendo, os escravos passaram a se organizar ali e lutar contra as tropas francesas que estavam instaladas na região. E essa força de movimento de São Domingos e desdobramento da Revolução Francesa resultaram ali na abolição da escravidão em todas as colônias francesas, incluindo São Domingos em 1794. Bom, e aí no decorrer dos acontecimentos ali no Haiti, todo o ódio que havia sido represado durante anos pelos escravos e os negros libertos ali, levou os escravos a cometerem atos de violência contra os franceses, que foram comuns nesse período dos ataques, enfim, de escravos e negros libertos contra as propriedades de franceses, e em que os donos e sua família eram mortos durante todo esse período de lutas. Os haitianos foram liberados por Toussaint Louverture. Nossa, é muito difícil francês. Toussaint Louverture. É francês? Eu acho que sim. Mas enfim. Bom, e aí os movimentos de São Domingos surgiu ali sob a liderança de Toussaint Louverture até 1802, e pouco antes, em 1801, sob o comando de Napoleão Bonaparte, foi enviada uma expedição para São Domingos para controlar ali a situação e restabelecer um sistema escravista que havia sido abolido em 1794. Bom, e as tropas francesas foram lideradas ali por Charles Leclerc, não sei se é assim que fala sobre o nome dele, que além de ter retomado o controle sobre a situação em São Domingos, também conseguiu aprisionar Toussaint Louverture. O líder haitiano foi enviado para a França em 1802 e permaneceu em uma prisão até a sua morte em 1803. Toussaint Louverture foi vítima de má nutrição e tuberculose. Bom, e para fechar, com a prisão ali e a morte de Toussaint Louverture, a liderança da Revolução Haitiana foi ocupada por Jean Jacques, acho que é assim que fala o nome dele, Dessalines, que reiniciou a luta contra os franceses e derrotou-os de maneira definitiva em novembro de 1803. Pouco tempo depois, em 1º de janeiro de 1804, foi declarada a independência de São Domingos. Agora a Bruna vai falar a sua importância, os acontecimentos futuros que foram influenciados pela Revolução. A importância da Revolução no Haiti pode ser resumida em alguns pontos. Primeiro ponto seria o fim da escravidão. A Revolução no Haiti foi um levante liderado pelos próprios escravizados que enfrentaram ali o sistema e conquistaram a própria liberdade. Foi inclusive a primeira vez na história em que houve uma rebelião liderada por escravizados. O segundo exemplo é exemplo de resistência. A Revolução Haitiana foi esse exemplo de resistência e de capacidade de liderança das próprias pessoas negras em um mundo que é completamente dominado pelo racismo e pelo preconceito racial. O terceiro ponto seria o fim do colonialismo. A Revolução no Haiti foi um dos primeiros movimentos de independências liderados por pessoas colonizadas, e a luta dos haitianos, inclusive, pela independência e pela liberdade, acabou servindo de exemplo para outras lutas anticoloniais no mundo. Quarto ponto seria a contribuição para o fim do tráfico de escravos. E o quinto ponto é que se tornou um símbolo de luta pela justiça social. A Revolução no Haiti tornou-se esse símbolo pela justiça e pelo direito das pessoas marginalizadas, e inspirou aí movimentos de luta contra a opressão, racismo e desigualdade social. Bom, ouvinte, então basicamente foi isso. Eu espero muito que você tenha gostado do nosso podcast e que tenha aprendido. E até a próxima!